Estamos de volta para mais um bloco, conversando com o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, ex-prefeito, ex-governador e ex-senador, né, pelo Acre de Italê, na Apex. A gente falava do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre aquela questão, né? A questão do emprego, da renda, do aumentando PIB. a renda, aumentando o emprego. Ah, não pode porque vai gerar inflação. Gente, o Brasil está com a inflação controlada. O governo do presidente Lula, o pessoal diz sorte. Não, porque trabalha com responsabilidade fiscal. O ministro Haddad está fazendo um grande trabalho. Essa reforma... Inclusive, o ministro Haddad, ele desagrada setores do PT. Né? Sim, ele fez uma reforma tributária que não vai ser dos sonhos do PT, tem que ser dos sonhos do Brasil. A possível do Brasil tem que ser realista. Agora, o que aconteceu essa semana? O Brasil está na moda de novo. Rapaz, eu estou na Apex. A Apex sabe dos investimentos estrangeiros no Brasil. E sabe do ânimo dos empresários brasileiros para conquistar mercado no mundo. Nunca se viveu uma situação dessa. Nós vamos chegar a $1 trilhão de fluxo de comércio exterior. Está acima de 600. Então alguém vai ganhar uns 350, 400 bilhões de dólares nos próximos anos, graças ao presidente Lula. Isso é ótimo, porque é mais emprego na veia aqui no Brasil. E o que eu... Falando em emprego, a taxa de desemprego está a 6 pontos alguma coisa, né? A mais baixa taxa de desemprego, uma das mais baixas sabe? da história, né? E também a oferta de emprego grande. Um maior programa social de novo. O outro governo deixou 35 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. O governo do presidente Lula já trouxe 24 milhões de pessoas aí de entra volta. o Bill Gates, né? Tu viu? O homem mais rico do mundo chega lá e dando uma aula explicando que todo o país do mundo deveria ter um programa como Bolsa Família. E aí tem gente que é contra. Gente, quando tem alguém com fome, tem que dar de comer, não tem o que discutir, não tem o que filosofar. Isso é cristão. Está com fome, não seja indiferente, vai lá e ajude. O presidente está fazendo isso. Agora, está vindo a notícia, eu estava no México com o presidente Lula, né, uma grande agência que fazem a análise de risco no país, que o pessoal dizia que o Brasil ia virar uma Venezuela, sabe? Quem está virando uma Venezuela é a Argentina, com a situação que está lá com um governo radicalizado, que botando gente na pobreza. Eu não posso brigar com ninguém, porque a gente trabalha com os países independentes de quem governe. Sim, claro. Mas não venha fazer acusação indevida, né, para um governo nosso. O Brasil agora está adquirindo grau de investimento. Aí o pessoal diz... O que é isso? O que é isso? Uma agência Moody está dizendo que o Brasil é um grau de investimento. O Brasil alcançando agora o grau de investimento, sabe o que é que significa? Os maiores fundos do mundo. Cara, vai lá no mundo árabe, vai na Arábia Saudita, vai na Europa, vai lá na Noruega, vai nos Estados Unidos, onde estão os fundos, e diz, faz investimento no meu país. Os grandes fundos não fazem investimentos num país que não tenha grau de investimento. Então, a mudança do Brasil para ter grau de investimento vai poder receber agora investimentos pesados que podem ser usados em infraestrutura, instalação de indústria, da gente poder fortalecer mais o próprio agronegócio, fortalecer a nossa indústria, que agora com o vice-presidente Alckmin, ministro, a gente está bombando. Amanhã, Esther, parece loucura. Você falou aí que eu estou aqui para votar, eu vou viajar hoje à noite. Hoje à noite? Vou. Quinta-feira? Eu cheguei vou hoje à noite para São Paulo, mas fazer como eu sempre fiz no governo e na prefeitura. Vou chegar em São Paulo 9 horas da manhã para um evento com o vice-presidente Alckmin e volto à noite. Volto à noite para cá. Mas sabe o que eu vou fazer? Inaugurar o escritório da Apex, que foi construído agora na nossa gestão em São Paulo. São Paulo, a metade do que o Brasil exporta é de São Paulo. Então, um escritório arrumado, vai estar lá 50 empresários, exportadores, com o ministro. E eu não posso faltar. Então, eu estou me sacrificando pessoalmente. Eu acho que meu cabelo está ficando vale a pena, né? mais vale a pena, rapidamente né? branco. Mas hoje acordei 5 horas da manhã, fui correr, passei lá no meu café, aconteceu 7 e pouco da manhã, eu já estava de volta. Eu tenho visto no Instagram, no seu Instagram, você pastoreando o rebanho também, né? Filhos, netos ali. É pastorear, isso é pastorear. Ontem foi uma alegria. Eu entendo. Cuidar da família, para mim, é pastorear. Ontem foi uma alegria, porque a Mariana trabalha muito, minha filha, né? Com a Calu também, batalhadora. Calu com a Mabel novinha. E o André e a Clara eu fui buscar na escola. Ainda tenho tempo para isso, graças a Deus. Isso é melhor. Fui buscar na escola. Essa é a melhor parte. Aí a confusão era porque um queria comer num lugar, outro queria comer no outro, não sei na onde. Eu falei, o mais importante do que escolher onde vai comer, a gente tá junto almoçando. Aí fui almoçar com os dois, conversar com meus netos, marcar as coisas, pedir desculpa pela minha ausência. Depois chegou a mãe, mas a gente já tinha terminado o almoço, eu que dei almoço. Foi uma beleza. Então isso não tem, isso é coisa, um presente de Deus, meus netos.
E a mesma coisa com a Mabel. A Mabel agora está com 1 ano e 3 meses, mas já fica numa crechezinha, já pegando aula. Tem alguma delas que puxou para ti, não? Todo mundo lá em casa é tudo estressado para viver intensamente. Lá o pessoal diz, rapaz, esse menino é tua cara, meu neto. Não, mas assim, eu fico muito alegre. É muito bom isso, né? Deus me deu 2 filhas e minhas 2 filhas são extraordinárias mães. Sabe, eu falo sempre que a mulher é melhor que o homem, porque a mulher cuida, o homem fica administrando. A gente tem que valorizar muito. E quando você vê as minhas jovens filhas mães cuidando dos netos, cara, eu tenho que agradecer a Deus todo dia. Isso é muito porque bom. eles têm a sorte de ter a mãe que tem. Eu nunca pensei, a Calu era uma menina até outro dia, é uma mãe extraordinária. A Marian trabalha pra caramba, corre para um lado e para o outro e não falha. E não tem babá. Elas que cuidam dos filhos. Isso é uma coisa incrível. Extraordinária, né? E elas sofreram muito quando eram pequenas, por conta de eu ser prefeito, governador. E a família paga, não é né? fácil. É um alto preço. E eu fico muito perto delas, sempre de um jeito, mesmo sem falar, porque eu também não tenho problema de falar, é um jeito de pedir desculpa. Filha, eu falo no telefone, eu fico, porque família é tudo para mim. Voltando a uma questão da política, a gente viu agora há pouco a pesquisa que aponta o presidente Lula com 37%, né, de aprovação do governo, de preferência. Historicamente, você tem... Como é que você vê essa parcela do Acre? Eu acho assim, primeiro tem que respeitar a opinião das pessoas, não tem que brigar contra a opinião de ninguém. Eu não brigo contra a pesquisa, né? Acho que a mais importante quando é de eleição é no dia da eleição, no voto. Quem vai decidir, não adianta alguém querer decidir pelo eleitor antes. O eleitor vai sentar lá e vai ver o que é melhor para a cidade dele, principalmente de prefeito. Prefeito, a contaminação de quem manda, quem quer, não, é a cidade da gente. Se botar na mão certa, vai dar certo. Se botar na mão errada, vai dar errado. Ponto. Mas no caso do presidente Lula, eu fico me perguntando quando vai passar esse surto. Porque é um verdadeiro surto, assim, das pessoas terem uma revolta e botar nisso. Porque não tem um presidente que tenha ajudado mais o Acre do que o presidente Lula. Você é testemunha disso, né? As 9 pontes que tem daqui para Cruzeiro do Sul, as estradas asfaltadas, os investimentos em educação, criar o Instituto Federal de Educação, ajudar o Acre em tudo. Cara, eu fiz o Hospital do Câncer, fui eu que construí, funcionava, porque antes a família tinha que ir para Rondônia, ou ir para... O pessoal não põe nem para funcionar o hospital, não consegue botar o Hospital do Câncer que eu fiz. O Hospital da Criança também foi eu que construí, o Hospital do Juruá também, com quem? Com a ajuda do Lula. Então, como é que eu fiz a Estrada do Pacífico? Fernando Henrique e Lula que me ajudaram. Gente, essas obras todas aqui, do anel viário, da duplicação das avenidas, esses parques todos, que lamentavelmente pararam onde nós deixamos. É uma pena, porque eu queria outros parques, queria outras avenidas, mas o pessoal que está governando aí está há 6 anos e não entregou. E a cobrança vai vir em algum lugar. E eu só lamento que eu chegue aqui... Você se sente, de certa forma, representante do governo Lula no Acre? Porque você participou da eleição. Né? Você, eu coloco que tem 2 forças políticas que emergiram das urnas, que é o próprio governador e você que está aqui também, né? E a maioria dessas pessoas, o próprio governador, foi candidato pela primeira vez, onde? Dentro do nosso projeto. A Frente Popular, pedindo né? voto para quem? Para nós. Todos essa turma aí, escapa 1 ou 2 só. O Narciso outro dia falou isso, e é verdade. E não é soberba, não. Mas, lamentavelmente, tem gente que cospe no prato que comeu. Eu acho que nessa eleição... A FPA foi uma boa escola política? Foi, mas no final também a gente ficou dando guarita demais para quem não deveria. E esse pessoal, os sabidos... Mas isso é parte do jogo. Sim. A gente fez, eu tenho orgulho do que fiz, sofro quando eu vejo o Rio Branco. Eu vejo agora a falta de água. Quem construiu aquela unidade de captação e tratamento de água, meu Deus? Foi no meu governo. Fizemos uma unidade de 1.000 litros por segundo. Quantas fizeram depois que eu saí? 0. E não conseguem nem administrar aquela que eu deixei pronta. Agora, uma coisa, eu acho que queria botar aqui sobre as eleições. O presidente Lula trouxe de volta as políticas públicas. Programas habitacionais, agora estão falando de fazer casa. Mas isso que eu ia lhe perguntar sobre os investimentos do governo federal no Acre, as parcerias e tal. Uma coisa, nesse 20 meses, o presidente Lula já investiu mais dinheiro na BR-364 e 317 do que o Bolsonaro nos últimos 4 anos. Não estou aqui criticando, não. Só são números. É uma constatação. O ministro Renan Filho, se Deus quiser, o presidente Lula vem antes do final do ano para a gente trazer mais notícia boa para o povo do Acre, que vai ter mais investimento nos próximos 2 anos, para pegar isso. O presidente Lula agora criou um campus do IFAC lá em Feijó. O presidente Lula que está fazendo. Traz de novo
todas as políticas públicas como pé de meia para jovem poder estudar, cara, para não sair da escola. Isso é cuidar da família com prática. Então, eu acredito que, assim, houve um erro nessas campanhas. Se eu fosse candidato a prefeito, como eu fui e ganhei, lá em 93, o presidente Lula está salvando governos e prefeitos. Eu estaria todo dia dizendo o seguinte: eu ganhando, vou atrás do governo federal para entrar nos programas do governo federal para poder trazer para o meu município. Meu irmão, os municípios não têm dinheiro. Um prefeito que queira trabalhar direitinho, ele tem que se pegar no governador e principalmente no governo federal e não criar conflito com as pessoas. Um prefeito que fica brigando com o governador e com o presidente da República, ele vai... Ele não já vai, é prefeito, né? Tá ele não vai eleito, entregar nada. Sabe por quê? Porque a prefeitura arrecada pouco e os problemas vêm tudo no município. Eu estou dizendo, para mim, se eu fosse candidato mas é uma eleição municipal, não tem nada a ver com... Não, tem sim. Os programas do governo do presidente Lula agora, que aí tem gente que até reclama. Os caras que não falam nem o nome dele, mas estão indo lá pegar os programas. Eu assumiria. Chegar e dizer, eu vou ser o maior pidão lá de Brasília, para trazer tudo que tem. Sabe quem faz isso? Lula. O deputado Eduardo Veloso. Pois é, mas aí outro dia mas ele mesmo, que também foi um que se criou, e com todo respeito, é um deputado, ganhou sozinho, também era aliado, cresceu economicamente dentro do nosso governo. Né? Ficou muito bem de vida dentro do nosso governo. Eu acho que só tem que fazer o reconhecimento. O Veloso é um rapaz bom, mas tem que chegar e dizer, é o Lula que está criando esse programa, não sou eu. Porque não tinha antes, no governo passado. Então, eu como gestor e até dou aula, eu acho que o que a gente tem que cobrar dos governantes é que ponha programas, tem que ter recursos, tem que ter financiamento, porque o povo precisa, cara. Então, aqui não ter construído uma casa no Acre há 6 anos, isso prejudicou as famílias. Né? Quantas famílias se desagregaram nisso? Eu acredito que o Lula agora vai ter. Nós vamos ter casa em Rio Branco e no estado. Mas é vinda pelo Lula. Mais de 3 mil casas, né? Mas do pelo programa Lula. Minha Casa Minha Vida. Todos eles são pelo presidente Lula. E o pessoal tem que primeiro dizer isso. Eu acho que assim, a pessoa não ter o reconhecimento, a pessoa pois negar... como é que você vê isso? Porque... Eu acho uma não, canalice. a pessoa, digamos assim, por exemplo, não, sou bolsonarista e tal. E eu acho que quem está na política que faz isso é canalice, sabe? Não tem outra palavra. A pessoa tem que ser muito mentirosa. É grata, gratidão. Tem que ser escrota. Eu estou usando palavras pesadas, mas é isso mesmo que tem que ser. Rapaz, a gratidão é a voz do coração, sabe? A pessoa que nega o que recebe de ajuda é uma pessoa que não presta. Então, me desculpa os termos. Quem se enquadrar nisso, abre um processo contra mim. O governador Gladys, ele fala constantemente, né? E não tem. Que o Lula está ajudando, ele fala mesmo. Olha, é só comparar o que tinha no governo passado para o Acre. Não tenho nada contra as pessoas escolherem. Chega numa eleição. Mas eu acho que as pessoas sempre têm que escolher o seguinte: o que é que vai ser melhor para a minha vida, para a minha família, para a minha cidade ou para o meu estado? Se ela fizer isso, rapaz, ela ganha, porque ela vai escolher as melhores pessoas para pôr. E não ficar discutindo o que é que escreve na porta de um banheiro, o que é que está aquilo ali, qual é a preferência de alguém. Isso aí, gente, isso não muda a vida de uma cidade nem de um estado. Sinto muito. Eu quero lhe fazer uma pergunta pela sua experiência, pela sua trajetória de vida e vida pública. O que é que levou o ex-presidente Bolsonaro a perder a eleição? Porque essa questão de voto está descartada de urna. Né? O que foi? Ele mesmo? Qual é a sua opinião? Eu acho que uma soma de algumas coisas. Primeiro, tem um sentimento de revolta, e não é sem razão, às vezes as pessoas também estão revoltadas, mas não acham um bom caminho. Porque a raiva, a revolta, não é um... É um péssimo conselheiro. Não é um bom conselheiro. Mas as pessoas estavam com raiva do sistema político, dessa coisa toda que tinha. Aí o Bolsonaro entrou nisso. Ele mais político do que ele não tem. Tem filho deputado, filho vereador, filho senador e ele 30 anos político. Mas ele vendeu bem a mercadoria dizendo que ele era o contra os políticos, mas sendo político, 30 anos. E depois ele começou a botar uma pauta forte lá, que foi no ouvido das pessoas, que eu também não concordo muito com essa pauta. Respeito, mas não concordo. E eu acho que quem perdeu a eleição foi ele mesmo. Ele que perdeu a eleição. Ele por ele mesmo. O presidente Lula, é claro, que tem um trabalho extraordinário, era a única pessoa que podia ganhar aquela eleição, mas eu acho que o presidente Bolsonaro, com aquele negócio de brigar com a vida, não valorizar a vida, ele se mostrou como ele sempre foi. Ele é autêntico nesse aspecto. Bolsonaro é autêntico, né? Ele não engana ninguém. Mas presidente, eu agora estou numa de ter fé. Não se esgotou. Ter fé de que a vida vai melhorar se a gente trabalhar. Sim, quero agradecer. E sempre que vier ao Acre, vem aqui bater um papo. Não, eu estou indo hoje, mas volto amanhã. É uma noite não dormida na ida e uma noite não dormida na volta. Dá tempo de dar uma corridinha. Sempre, corria hoje cedo.
Gente, eu vou para o intervalo comercial, volto daqui a pouquinho, vou conversar com o doutor Eric e também o doutor Armando, tá? A gente vai conversar sobre o lançamento do livro que eles estão promovendo. Daqui a pouquinho, depois do intervalo.